Samaria e o mundo moderno. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos 8, versos 5 a 13. Estou chamando a atenção de vocês para este incidente registrado em Atos capítulo 8, porque é um maravilhoso e perfeito quadro descritivo de como o Evangelho, a mensagem cristã, chegou ao povo que vivia na cidade de Samaria. Também chamo a atenção para isso a fim de que, por este fato, eu possa dirigir as suas mentes para a questão de ouvir o Evangelho e, na verdade, a questão de toda a nossa abordagem do Evangelho. Como tenho tentado dizer em muitas e muitas ocasiões, parece-me que o problema mais urgente com que a raça humana se defronta nesse exato momento é que ela não dá ouvidos ao Evangelho. Ora, o sentido e a explicação geral da existência da igreja consistem em apresentar esta mensagem. Se eu não acreditasse nisso, não estaria neste púlpito. A posição cristã é que a única esperança para o mundo acha-se nesta mensagem, mas nós somos confrontados pelo fato de que, no que concerne a este país, em todo caso, e este é de fato típico e representativo de todos os demais países, embora em alguns talvez haja manifestação superficial de algo parecido com o cristianismo, a maioria do povo não está interessada nesta mensagem. Não quer nem ouvi-la, acusa-a, descarta-a e a considera inteiramente distante e completamente irrelevante para a sua presente situação. Pois bem, como tenho dito, o problema está na questão geral da abordagem do Evangelho. Sustento a opinião que as pessoas que não querem nada com o Evangelho estão nessa situação porque a sua atitude geral para com ele é inteiramente errada. Essa é a tragédia da sua situação. E o meu único interesse é que, se alguém que esteja nessa situação presente nesta congregação esta noite, eu possa tirar a sua mente do erro e trazer essa pessoa à compreensão do que este Evangelho realmente consiste. Parece-me que são muitos os que falam sobre a aplicação do Evangelho, a situação corrente, sem primeiro descobrir o que o Evangelho é. Como já vimos em nosso estudo anterior, o cristianismo é algo histórico. Não é apenas um ponto de vista, não é apenas um ensino. É inicialmente uma proclamação de certas coisas que aconteceram na história. Seu interesse é por fatos, pelo sentido desses fatos e pela relevância desses fatos para a nossa situação em geral. E nós vimos, ademais, que vocês não podem começar a entender o problema do mundo atual enquanto não se derem conta de que ele faz parte de um conflito espiritual entre as forças de Deus e as forças perseguidoras malignas. Uma evidência desse conflito espiritual é o caso de Saulo de Tarso, que posteriormente veio a ser o apóstolo Paulo. Aqui em Atos lemos: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8, verso 3. Lemos também: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos
pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8, verso 1. Pois bem, foi a este ponto que chegamos no fim do nosso estudo anterior e, naturalmente, nós o concluímos assinalando que, apesar de todos os esforços dos poderes do mal, Deus triunfou. O efeito de toda esta perseguição foi este: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Versículo 4. E agora somos lembrados que uma parte dessa dispersão foi que Filipe, um evangelista, vocês podem ler a respeito dele em Atos capítulo 6, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E nos é feita uma descrição da chegada de Filipe a este lugar, onde o evangelho ainda não tinha sido ouvido. E nos é narrado o que aconteceu ali. Chamo a atenção de vocês para isso porque, primeiro, nos dá uma perfeita descrição das condições do povo de Samaria antes de lhe chegar a mensagem cristã. E segundo, temos aí um relato do efeito do evangelho sobre esse povo. Agora, isso nos coloca face a face com outra dificuldade que confronta um grande número de pessoas. Estou pensando agora nas pessoas que denunciam este evangelho e até dizem que ele é um insulto ao homem moderno. Se vocês lhes pedirem suas razões, diz-lhes-ão algo como isso: a nossa dificuldade é que a mensagem cristã é completamente incapaz de lidar com os problemas do mundo. É um conto de fadas que só fala as condições individuais e que é bom para certas pessoas que têm uma espécie de complexo religioso, mas não é para nós. Somos gente prática que deseja pôr o mundo em ordem. Mas toda a dificuldade que há com essas pessoas é que o seu entendimento dos problemas do mundo são tão inadequados e tão superficiais que não é possível haver alguma esperança de que possam tratar dele. O fato de pensar que pode fazê-lo é uma das grandes falácias da época na qual eu e vocês estamos vivendo. E eu quero mostrar a vocês esse terrível fracasso, essa terrível tragédia da presente hora. Penso agora nas pessoas que dão a impressão de que o único problema do mundo atual são as guerras e tudo o que elas falam é sobre o Vietnã e sobre o problema dessa guerra e de outros conflitos que há no mundo. Tenho que estar repetindo isso porque é o que está sendo dito. Estou falando aos tempos que vivemos e lhes estou mostrando a relevância da mensagem cristã. Essas pessoas dão a impressão de que, se tão somente se pudesse interromper a guerra no Vietnã e de algum modo se pudesse resolver o problema do apartheid, não teriam mais nada para dizer. Esses são os seus únicos problemas. E, na verdade, na igreja há muitos que dão a mesma impressão. Vocês podem ouvir reportagens pelo rádio ou pela televisão sobre algum dignitário da igreja que tem estado pregando, e vocês podem tomar como líquido e certo que ele está ou estará pregando ou sobre o Vietnã ou sobre o problema racial. Novamente se tem a impressão de que, se esses problemas fossem resolvidos, tais pregadores não teriam nada para dizer. Para eles, toda a mensagem do Evangelho relaciona-se com essas questões. E esses líderes da igreja dão a impressão de que o problema é quase inteiramente intelectual e que a única solução é propiciar mais educação, mais conhecimento, mais entendimento. A situação dessas pessoas sempre foi que a ignorância é a causa de todas as suas inquietações. Portanto, tudo o que é necessário fazer é multiplicar as facilidades educacionais e então todos os seus problemas serão resolvidos. Mas eu estou aqui para dizer, à luz deste incidente registrado em Atos capítulo 2, que toda essa prosa só indica uma coisa, que há uma completa e trágica falha em não aperceber-se do problema do mundo em profundidade e em não enxergar a real situação da humanidade. Já tocamos nisso. Dissemos que a pergunta que se deve fazer é esta: por que alguém, seja quem for, persegue esta mensagem cristã? É uma mensagem de salvação, uma mensagem que dá esperança, uma mensagem que dá alegria. Aqui eu leio que, depois da pregação do Evangelho, houve grande alegria naquela cidade. Versículo 8. Todavia, esta é justamente a mensagem que as pessoas do mundo condenam, amaldiçoam, perseguem e blasfemam. Por que será? Já lhe mostrei que há somente uma resposta, é que há poderes maus,
que as governam e as controlam, cegando-lhes o entendimento e levando-as a proceder dessa maneira terrível. Agora precisamos entrar mais fundo neste assunto. Até aqui o examinamos apenas em geral, mas devemos passar a detalhes porque as pessoas relutam muito em acreditar nesta explicação. Há quem diga: certamente vocês não vão querer dizer que hoje, em 1967, acreditam que existe diabo. Não é possível que acreditem que existem espíritos malignos. Não numa era iluminada e científica como esta. Por isso não posso deixar o assunto no terreno das generalidades. Devo descer a ilustrações específicas, ao mesmo tipo de coisa que temos aqui diante de nós na narrativa que mostra Filipe indo pregar o evangelho pela primeira vez entre os samaritanos. Qual era a situação dos samaritanos? Não há dificuldade sobre isso. Temos informações sobre eles noutras partes das Escrituras. Eles eram resultado de uma curiosa mistura. Em certo sentido, os samaritanos não eram nem judeus nem gentios, mas eram em parte judeus e em parte gentios, em termos de descendência física e ainda mais em termos do seu entendimento intelectual. Originariamente, havia entre eles um remanescente judeu, de modo que havia sangue judaico, ensino judaico e influência judaica. Os samaritanos ainda usavam os primeiros 5 livros do Velho Testamento, o Pentateuco. Nada tinham a parte restante do Velho Testamento, mas aqueles primeiros 5 livros eles tinham, e criam neles e os ensinavam, se bem que, naturalmente, os perverteram e gradativamente os alteraram no passar dos anos para adequá-los ao outro lado do seu ensino. Além disso, como ficamos sabendo pela mulher samaritana, eles esperavam a vinda de um Messias, um libertador, de modo que tinha uma espécie de esperança messiânica. João 4, 25. Esse era um lado dos samaritanos, mas não era o único, pois havia também influências pagãs entre eles. Se vocês lerem a história deste povo no Velho Testamento, verão que um remanescente judeu foi deixado nessa parte do mundo, mas depois um verdadeiro exército de gentios entrou e todos eles se misturaram. Uma vez alguém resumiu muito bem isso desta maneira: os samaritanos eram uma espécie de casa a meio caminho entre o judaísmo e o mundo gentílico. Eles tinham uma certa fé em Deus, uma certa soma de ensinamentos corretos e verdadeiros, mas também incluíam uma terrível mistura de ensinamentos pagãos, de ideias pagãs e de uma perspectiva pagã. O motivo pelo qual eu chamo a atenção para isso é que sinto que essa é uma descrição perfeita da Grã-Bretanha atual. Se vocês analisarem a composição da Grã-Bretanha, verão que a imensa maioria do nosso povo tem uma vaga fé em Deus. Posso provar isso para vocês. Li na semana passada, como provavelmente vocês fizeram, alguns dados estatísticos que dizem que muitas pessoas que nunca vão a um local de culto desejam que seja dada instrução religiosa a seus filhos pequenos. Sabemos que muitos ainda enviam seus filhos às escolas dominicais, apesar de eles mesmos nunca irem a um local de culto. E por que isso? Bem, eles creem de algum modo em Deus. Às vezes dizem suas orações, se entram em dificuldade, sempre dizem suas orações. Vão à igreja ocasionalmente, um casamento, um batismo, um enterro, talvez ao culto matutino do domingo da ressurreição. Talvez na celebração de graças pela colheita. Portanto, há um lastro de uma vaga fé em Deus e no sobrenatural, mas misturado com isso tudo, há um ensino alheio proveniente de um lastro diferente. Penso que vocês concordarão comigo que esta não é uma avaliação injusta da perspectiva mental da imensa maioria do povo deste país. São uma espécie de produto híbrido, um estado meio religioso e meio irreligioso, como os samaritanos eram, uma casa a meio caminho entre judeus e gentios. Pois bem, foi a um povo assim que Filipe foi pregar, e é um povo assim que o evangelho é apresentado hoje. E o que estou tentando mostrar a vocês é que não espero que ninguém crê neste evangelho enquanto não compreenda a necessidade do mundo. Estas duas coisas sempre vão juntas. Ninguém vai crer neste evangelho enquanto não tiver visto que tem alguma necessidade dele. Eu sei que as pessoas
acham que vêm a Cristo por muitas razões, mas não vêm acertadamente a Ele, a não ser que venham como mendigos, como pessoas desesperadas, como estando em completo desamparo. Essa é a única maneira de vir, assim como estou, sem o que alegar. Quais são então as condições deste mundo moderno? Quero mostrar-lhe que a situação dele é apresentada perfeitamente neste breve parágrafo que fala destas pessoas de Samaria. O mundo está em dificuldade, não está? É um mundo de guerras, um mundo de dores, um mundo de tristezas. É um mundo manchado pelo mal e pelo pecado. Simplesmente façam perpassar por sua mente as coisas que aconteceram na semana passada, os eventos que tomaram conta das manchetes. Estamos num mundo atribulado, meu amigo. Não só ocorrem acidentes, mas também o mal, o sofrimento, a dor, a confusão. No extremo da escala, a fome e no outro, a luxúria. O mundo é isso. Esta noite há pessoas morrendo de fome e há pessoas jogando fora comida excelente. Talvez trigo e outros alimentos estejam sendo jogados fora. Livremo-nos do excesso. A economia do país requer isso. O nosso mundo é isso. E é um mundo de fadiga, um mundo de laborioso afã, um mundo de suor. E não há como argumentar contra isso. Este é o mundo no qual estamos vivendo. Claro está que o próprio mundo atual está admitindo isso. Até em sua arte reconhece. Houve tempo em que o cinema e o teatro eram românticos e propiciavam um escape às pessoas. Não é mais. Banalidades. As coisas são como são. Essa é a tragédia geral e é terrível, não é? Todo mundo está contra todo o mundo explodindo, blasfemando, amaldiçoando. Aí está, o próprio mundo está admitindo isso. Temos aí, pois, o quadro geral. Mas não se pode parar nisso. Existem manifestações particulares. São de grande importância e eu devo chamar a atenção de vocês para elas. Lemos. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E depois, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Bem, vocês dirão, que é que isso tem que ver conosco? Tudo é a resposta. Notem, para começar, que Lucas, o autor deste livro de Atos, traça uma distinção entre espíritos imundos e paralíticos e coxos. E Lucas acrescenta que os do segundo grupo eram curados. Pois bem, lembremos-nos de que Lucas era médico, e ele prova isso aqui. Para ele era objeto de interesse que nem todas as pessoas que estavam aflitas eram curadas. Algumas eram possessas de demônios, eram habitadas, diz ele, por espíritos imundos. Por que será que Lucas traça essa distinção? Ele o faz porque era simplesmente um fato. Era e ainda é um fato médico. Está ficando cada vez mais óbvio neste mundo moderno que, quando a influência da fé cristã e da mensagem cristã, e não me refiro à influência pessoal, mas à influência geral na sociedade, quando essa influência começa a desvanecer-se e a ser esquecida, há uma recorrência desse tipo de fenômeno que tinha se tornado virtualmente desconhecido neste país em todo caso. Não era desconhecido na China e na Índia, e em muitos países onde não houvera uma cultura cristã e um ensino cristão, ou sequer uma educação bastante geral. Em tais lugares sempre houve casos de possessão demoníaca. Todavia agora, no mundo ocidental, a demonologia é mais uma vez objeto de sério estudo e pesquisa científica. Há pessoas que nem se dizem cristãs e que agora estão cada vez mais dispostas a admitir que têm que reconhecer o fato da demonologia, o fato de que estamos vivendo num mundo no qual existem espíritos invisíveis que podem afetar pessoas e habitar em pessoas. Esta é uma parte vitalmente importante do ensino cristão. Nós falamos sobre o Espírito Santo, não falamos? Dizemos que o Espírito Santo habita nos cristãos. Por que lhe chamamos Espírito Santo? A resposta é que queremos mostrar que ele está eternamente em contradistinção desses outros espíritos maus espíritos. É parte essencial do ensino geral da Bíblia que o mundo está cercado de potestades e principados,
que pode entrar nos homens e nas mulheres, fazer neles sua habitação e tomar posse das suas personalidades. De modo que, quando vocês ouvem uma pessoa nestas condições falar, não é a pessoa que fala, mas um espírito maligno falando por meio dessa pessoa. Esses espíritos são imundos, são vis em seu linguajar, são vis em seus pensamentos, são vis em suas imaginações e levam os homens e as mulheres a fazerem coisas terríveis. Pois bem, havia em Samaria pessoas que estavam possuídas por demônios, estavam fora de si, faziam coisas que não queriam fazer, mas que eram forçadas a fazer. Estavam sob a influência e o controle de poderes espirituais maiores do que os delas, e isso produzia inenarrável infelicidade e miséria. Leiam vocês mesmos os evangelhos e verão os relatos de muitíssimos desses casos. Pense, por exemplo, no rapaz que foi levado aos discípulos no sopé do Monte da Transfiguração. Marcos 9, versos 14 a 27. O nosso Senhor passou muito do seu tempo expulsando demônios. Como Felipe fez em Samaria, o nosso Senhor expulsava esses espíritos maus que arruinavam não somente as vidas dos infelizes possessos, mas também as dos seus parentes e todos que os conheciam. E atualmente, a possessão demoníaca está se manifestando de muitas e muitas maneiras em nosso mundo moderno. Sugiro-lhes que um homem como Hitler não pode ser explicado adequadamente, exceto nestes termos. Ali estava algo que ultrapassava o homem. Havia ali uma força e um poder manifestante malignos. Mas depois Lucas prossegue e declara que, em acréscimo, havia muitos paralíticos e muitos coxos, e que todos estes eram curados. Bem, como vocês podem ver, isso não é possessão demoníaca, é doença. Eles estavam padecendo enfermidades bem conhecidas, e essas enfermidades continuam existindo. Estamos num mundo marcado por doenças, um mundo de dor e sofrimento, e acima disso tudo, a morte. Estamos num mundo que manifesta toda a infelicidade que havia em Samaria. Basta olhar para a vida, basta examiná-la. Ora, não são apenas os de fora do cristianismo que não fazem correto diagnóstico da profundidade do problema da raça humana. Há muitos cristãos que foram criados numa atmosfera superprotegida e que nada sabem do que está acontecendo no mundo e que têm pouco contato com ele. Mas uma igreja que apenas cresce lentamente, uma igreja que simplesmente gira num círculo em torno de si mesma, é uma igreja que está falhando. Neste mesmo momento, o mundo está como estas pessoas de Samaria, e é preciso que nos demos conta disso. Examinemos, porém, um segundo aspecto, os falsos remédios oferecidos ao mundo. Isso está mais que claro em Atos capítulo 8. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus." E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Atos 8, versos 9 a 11. A este mundo que padece dores, que está em agonia, sob a influência de estranhos poderes, sofrendo moléstias, doenças, mortes e tristeza, estão sendo oferecidos remédios falsos. E todos eles estão tipificados neste homem chamado Simão, geralmente citado como Simão Mago. Ora, o que temos aqui é naturalmente uma imitação. O Novo Testamento nos ensina que isso é algo que sempre aconteceu. O mundo sempre teve estas imitações, as forças do mal sempre as produziram. Estes poderes sabem que não adianta nos dizerem que tudo está bem. Ninguém que esteja bom de cabeça acredita nisso. Só quem está meio embriagado ou iludido diz: está tudo bem, tudo é belo no jardim. A pessoa que está sóbria, homem ou mulher, e que pensa, raciocina e encara os fatos, sabe que nem tudo vai bem. Mas o diabo é muito esperto e diz: naturalmente, nem tudo vai bem, mas podemos acertar isso. E assim lhe produz as suas imitações. Diz a Bíblia que, quando for chegando ao fim da era na qual vivemos, antes de o Filho de Deus voltar a este mundo, devemos esperar a recorrência desse tipo de coisa.
Ela afirma que ocorrerá a operação do erro e que as pessoas estarão prontas a crer na mentira. Eis como Paulo se expressa a respeito. E então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 a 11. Deus deixa que as pessoas ouçam essas mentiras e sejam enganadas. Por quê? Porque elas rejeitaram sua oferta de salvação, que é em seu próprio Filho, nele crucificado, morto e sepultado, ressurreto e reinando. Esse é o ensino intrínseco das Escrituras. Mas agora isto é muito importante, não é? Neste mundo sempre há remédios falsos. E que perfeita descrição temos aqui em Atos capítulo 8, do mundo atual e dos remédios falsos aos quais ele dá atenção em sua cegueira e em sua rejeição da fé cristã. Examine as características desses fatos ministradores de curas no mundo. São representados perfeitamente por este Simão. O texto nos informa que ele tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Versículo 9. Vocês podem imaginar a representação mais perfeita dos médicos falsos, dos charlatães, no sentido espiritual, nesse nosso mundo moderno? Simão se estabelecera por si mesmo. Essa é sempre uma característica dessa gente. Ele dava a entender que era uma grande personagem. Era um pensador que entendia o que ninguém mais entendia. Ele discernia tudo e tinha solução simples. Assim, ele falava com dogmatismo, com arrogância e com autoconfiança. Tinha uma opinião enfunada sobre si mesmo. E a cidade de Samaria o assumiu, acatando a sua autoavaliação. O mundo sempre faz isso. Um homem se levanta e diz: escute-me, sou um grande homem, sei do que estou falando, e o mundo corre atrás dele, ouve-o, e se fixa em suas palavras. Haveria coisa mais verdadeira do que essa neste momento? Pergunto eu. Examinemos os aventureiros que desfrutam do sucesso neste mundo. Eles mesmos se recomendam. Qual é a sua autoridade? Qual é a origem do seu poder? O mundo não se preocupa em verificar isso. Acata-os, apoiados na avaliação de que eles mesmos fazem de si. Uma fraude, um velhaco pode sempre agir com bons resultados por algum tempo no mundo como este, por causa da sua arrogância, da sua falsa autoconfiança, por enfunar-se, dizendo que era uma grande personagem. Tais pessoas falam da criação como se estivessem lá quando o mundo foi criado, mas eles simplesmente não sabem. A teoria da evolução baseia-se em nada mais do que asserções arrogantes, dogmáticas. Entretanto, porque é declarada com ares de autoridade e certeza, e com uma espécie de poder, essa teoria é ouvida e aceita. Contudo, não me demoro nisto porque estou ansioso para examinar os remédios que nos estão sendo oferecidos, as soluções e as curas às quais a humanidade está se apegando e nas quais está acreditando enquanto rejeita a fé cristã. Este povo de Samaria punha sua fé neste homem, Simão, e aceitou os seus remédios. Os problemas existiam: possessão demoníaca, espíritos imundos, doenças, paralisia, morte, suor, labor, fadiga, infelicidade. E ali estava um homem que dizia: ouça-me, eu posso resolver isso. Que remédios eram esses? Bem, eles estão aqui na nossa frente. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Quando concentrado, seu remédio não passava de feitiçaria. Antes de verificarmos o que isso significa, permitam-me fazer uma sinopse dos remédios aos quais o mundo moderno está disposto a vincular sua fé. Examinemos alguns destes homens que se dizem grandes pensadores, os filósofos, os homens que dizem que pensam em profundidade. O povo os ouve e diz: este é um grande homem, tem um grande cérebro, sempre nos diz que é um pensador.
livros são apresentados justamente sob esse título. A Biblioteca do Pensador. Biblioteca do Pensador. Claro, os cristãos não pensam, só cantam hinos, mas esses tais são pensadores, e assim eles têm a Biblioteca do Pensador. Aí estão os homens e as mulheres que realmente podem sondar as profundezas e analisar a situação, os pensadores. O que é que eles têm para oferecer? Talvez o maior de todos os pensadores atuais seja um homem chamado Bertrand Russell, um homem a quem as pessoas punham sua fé. Elas dizem que ele é um grande homem, um gênio da matemática, o maior filósofo vivo. Que é que ele tem, então, para oferecer aos homens e às mulheres que os habilite a viver uma vida pura, decente, de bom nível moral? Que é que ele tem para dizer-lhes sobre vencerem o pecado e a tentação? Que é que ele tem para dizer-lhes sobre a morte? Que é que ele tem para dizer sobre o mundo em geral? Ele admite que a situação geral é inteiramente desesperadora. Não estou dizendo isso. Ele é suficientemente sincero para dizê-lo. E, todavia, as pessoas voltam-se para este homem e para outros semelhantes e põem neles a sua confiança. Há depois outros pensadores que dizem que a situação não é completamente desesperadora. O que precisamos fazer, dizem eles, é ir a algumas das grandes religiões do mundo. Vejam, por exemplo, o finado senhor Aldous Huxley, que indubitavelmente era um gênio e um escritor magnífico. Durante grande parte da sua vida, Aldous Huxley acreditava na ciência, no conhecimento e na educação e depositava sua fé nesse recurso, mas, ao se aproximarem os anos finais da sua vida, ele mudou completamente e dizia que agora acreditava que só havia uma esperança para o mundo, o misticismo. Daí se tornou budista, sendo o budismo, achava ele, o melhor tipo de misticismo. Ali estava um homem que desistiu do pensamento puro e acabou sendo um budista. E hoje há um avivamento do budismo neste país. Existem pessoas capazes que ocupam altas posições na área das leis e noutras áreas que se tornaram budistas e dizem que o budismo é a única esperança para o mundo. Uma terceira abordagem dos problemas do mundo é descrita aqui como arte mágica, isto é, feitiçaria, bruxaria. É uma mistura, uma estranha mistura de filosofia, superstição e magia. Há nela algo como um aspecto intelectual e muitas vezes nos veem em termos de um maravilhoso ensino intelectual. Mas dá para ver que sempre há uma estranha mistura com um elemento assustador, supersticioso e com algo francamente mágico. Agora, quem pensa que a feitiçaria restringe-se ao século I simplesmente ignora a vida. A feitiçaria está de volta neste mundo atual, mesmo neste país, e está aumentando. Refiro-me aqui ao que o povo chama de ocultismo. Vocês já notaram que cada vez mais pessoas dessa sociedade educada, sofisticada, progressista e desenvolvida a qual pertencemos estão mergulhando no oculto? A astrologia tornou-se muito popular. As pessoas leem os seus horóscopos, procuram os que leem a sorte, acreditam em encantamentos e em feitiços, são governadas por superstições, como a de Sexta-feira 13, estão voltando à bruxaria e estão reintroduzindo o culto aos demônios. E vocês não precisam tomar a minha palavra para isso tudo. Podem ler sobre isso nos jornais e até tem sido assunto de programas de televisão. Estas práticas estão de volta. Houve um caso nos tribunais na semana passada justamente sobre isso. E tudo isso considerado completamente à parte do espiritismo que há algum tempo vem campeando e está aumentando. Muitos o procuram em busca de esperança, ânimo, consolo e cura. Há também a yoga. Isso está sendo tomado como vindo do sábio do Oriente, que pretende ensinar a relaxar, pensar e meditar. Estas práticas também florescem. Há depois algo ainda mais sinistro e que, evidentemente, é a busca crescente, não só de bebida, mas também de drogas. Vocês leem nos jornais, não leem? As drogas leves e as drogas pesadas. Certamente leem sobre o LSD. Você sabe que este se tornou o principal problema dos Estados Unidos da América, onde a sua gravidade aumenta de semana a semana? Há uma seita do LSD nos Estados Unidos e até uma liga pró-descobrimento espiritual centrada no uso do LSD. Essa seita se reúne regularmente em Greenwich Village,
em Nova York. Uma influente autoridade nessas questões e nos problemas psiquiátricos disse recentemente que o uso de drogas alucinógenas assumiu proporções quase epidêmicas na Califórnia. Bem, aqui está um homem que fez num jornal um relato fatual do seu comparecimento a uma reunião da referida seita do LSD em Greenwich Village. Ele escreveu que viu pessoas do tipo hippie sentadas no assoalho, descalças, meditando ou ouvindo palestras. O ar, disse ele, está sufocante, impregnado de incenso. Ouve-se nos fundos música oriental e estátuas de Buda e de outras divindades não cristãs são observadas e vigiadas. Pois bem, eu não estou romanceando. Estou aqui tão somente para dar a conhecer a vocês que o pregador não é um homem que vive numa estufa. Estou no mundo real, e essas reuniões são frequentadas por todos os tipos de espécies de homens e mulheres. Este é o mundo no qual vivemos, e estas são as coisas que eles buscam. Assim como Simão tinha os seus seguidores em Samaria, assim também estas seitas e essas práticas têm hoje os seus grandes séquitos, e eles estão aumentando. Falemos claramente, Simão era capaz de produzir bons resultados. Não teria durado muito tempo se não fosse. Leiam a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, onde Paulo fala de Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Há pessoas hoje como havia em Samaria, que está fazendo algo parecido. Quem eram Janes e Jambres? Bem, eram dois feiticeiros e magos do Egito. Lemos no Velho Testamento que quando Moisés foi enviado por Deus para libertar os filhos de Israel, apresentou sinais do poder de Deus, mas os feiticeiros e magos fizeram sinais semelhantes até certo ponto. Êxodo capítulo 7 e 8. Torno a dizer que estamos num mundo no qual há maus espíritos, bem como o Espírito Santo. Eles têm poder, têm capacidade, podem realizar feitos. Existem forças malignas que podem curar o corpo das pessoas e que podem fazê-las falar línguas. Existem maus espíritos que podem imitar, em admirável grau, as próprias ações do Deus vivo. Isso faz parte do ensino neste Novo Testamento. Eles obtêm seus resultados, repito, até certo ponto. O próximo fato que eu quero anotar nesta passagem, em Atos capítulo 8, é a patética credulidade do povo de Samaria, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas eu quero salientar isto. Vocês notaram, desde o menor até o maior? Como isso é significativo e importante. Há aqueles que dizem: claro, entendo do que você está falando. Sei que as pessoas primitivas, não inteligentes, sem instrução, estão muito prontas a ir em busca de feitiçaria e desse tipo de coisa. Notem, porém, aqui, desde o menor até o maior, naquele tempo e atualmente. Quem são as pessoas que usam LSD? São os menores? Se vocês lerem os seus jornais, verão que há muitos deles em Oxford, na Universidade Harvard, dos Estados Unidos, e na Universidade Berkeley, na Califórnia. Estes usuários se encontram entre os pensadores, entre os bem-dotados, entre aqueles que têm tido a vantagem da melhor educação que o país pode oferecer. Muito pouco LSD é utilizado pelas pessoas comuns. Há um pouco dessas pessoas, mas o seu problema é mais provavelmente a bebida. São os intelectuais que vão em busca de experiência, de algo que lhes dê libertação, uma experiência espiritual. Diz-nos o texto que Simão havia iludido, isto é, enfeitiçado, os habitantes de Samaria, e que o resultado foi que eles se encantaram com ele. Eles diziam: este é a grande virtude de Deus. Versículo 10. Literalmente, o poder de Deus que é chamado grande. Eles diziam: este homem tem algo, ele realmente pode liderar-nos. Você sabe que foi de fato um professor que antes pertencia a Harvard, que liderou o movimento a favor do uso do LSD na América? Esse professor tinha chegado ao fim do pensamento, chegando à mesma conclusão de Aldous Huxley. Ele disse: temos que passar a uma outra dimensão. Disse mais: aqui está, esta droga pode dar-nos experiências. E muitos saem em busca disso, põem sua fé nisso, são crédulas e estão prontas a seguir essa onda.
Acaso vocês não conseguem enxergar que o que lemos aqui sobre esse povo de Samaria e sobre as suas condições nada é senão um relato sobre o mundo no qual eu e vocês estamos vivendo? Aqui está a questão vital. Qual é a causa dessa credulidade? Como pode ser que haja pessoas que creem num homem como Simão Mago? Como pôde o povo de Samaria ser iludido, enfeitiçado e admirá-lo e exaltá-lo como um grande homem revestido de algo do divino? Como pôde reverenciá-lo como mestre e dar-lhes ouvidos, segui-lo, entregando-se a ele? Que é que explica isso? E que é que explica a maneira pela qual muitos homens e mulheres hoje, até dos que estão entre os melhores em termos de cultura e conhecimento, estão buscando a bebida, as drogas, o oculto, o assustador e o estranho? Qual é a explicação? Não é difícil. Se vocês creem neste livro, isso é muito simples para mim e muito significativo. Vou dizer algo que assustará alguns de vocês. Quanto pior o mundo ficar, mais cheio de esperança ficará. O que é completamente impossível é lidar bem com a satisfação e o contentamento presunçosos. O que é realmente impossível é a superficialidade polida. Mas assim que os homens e as mulheres virem realmente os dentes do diabo e enxergarem a vileza, o poder e o horror ligados a ele, isso logo os fará dobrar os joelhos e os trará de volta a Deus. Mas, que tragédia! Se preciso que Deus permita tais coisas. Ele o fez, vocês sabem. Posso ler para vocês muitas declarações das Escrituras que dizem isso. É preciso que Deus permita isso porque os homens e as mulheres não lhes dão ouvidos. Eles desprezam sua voz divina e rejeitam o seu Espírito Santo e o seu poder. Então, para despertá-los, Deus os abandona, deixando-os entregues à sua loucura e cegueira. Por que o mundo é tão crédulo? Porque um homem como Simão Mago pode ter sucesso hoje em dia? Qual a explicação disso tudo? Qual será a dificuldade com a presente geração? Não estou condenando ninguém. Estejam certos de que estou pregando com o coração cheio de tristeza. Aflige-me pensar que há homens que têm sua vida pela frente e estão desperdiçando, jogando fora, e estão ficando desmoralizados por estas drogas terríveis, dissipando sua vida, jogando-a fora com as duas mãos. É coisa que deveria pôr todos nós a chorar. Espero que todos nós estejamos cheios de simpatia por eles. Se vocês meramente condenar tais pessoas, você não é cristão. Temos que encarar os fatos. Temos que compreender qual é a situação. Mas não podemos agir como fariseus. Digamos, aí não estou unicamente pela graça de Deus. Por que tais pessoas são assim? Pois bem, vejam vocês. Aqui está a resposta. E os que ficam sempre falando sobre o Vietnã, sobre o apartheid, sobre coisa desse tipo, não estão nem começando a encarar o problema. Tudo isso se deve à terrível incerteza da vida. Isso acontecia no século I, em Samaria, e continua acontecendo neste século, ao qual eu e vocês pertencemos. Tivemos estas duas grandes guerras mundiais, e vemos que a vida é totalmente incerta. Sempre foi incerta, claro, mas há períodos em que parece que as pessoas estão mais conscientes disso. A vida era igualmente incerta há 100 e tantos anos, nos dias alciônicos de meados da era vitoriana. Mas os homens e as mulheres não percebiam isso. Não ocorriam as calamidades e os horrores que conhecemos neste século. Não havia bombas, por exemplo. Muito hoje perguntam: para onde vai o mundo? Onde tudo vai terminar? Haverá um objeto, alguma coisa? Observe o acúmulo de bombas, examine o amontoar de problemas, observe os horrores com os quais nos defrontamos. Afinal de contas, haverá algum sentido nisso tudo? São essas perguntas que muitos estão fazendo e, forçosamente, elas os levam à infelicidade. Não somente isso, queremos conhecer o futuro. Será que o futuro vai ser melhor? Vai ser melhor para mim? Se alguém diz que pode predizer o futuro, corremos lá para ouvi-lo. Queremos saber. Não podemos esperar? Temos de ter alguma esperança. Não poderemos viver nos próximos 5 minutos, a não ser que o saibamos que há algo, e o feiticeiro nos diz que o futuro vai ser maravilhoso, e acreditamos nele porque queremos acreditar nele. É assim que as coisas acontecem. Mas isso é uma terrível admissão, não somente da bancarrota do pensamento,
porém também da nossa infelicidade, do vazio das nossas vidas, da insegurança, da nossa total cegueira. E então todos nós temos em nosso íntimo um sentimento de que as coisas deveriam ser melhores. Mesmo os piores elementos têm o sentimento de que o mundo não deveria ser tão mal quanto é que eles próprios deveriam ser melhores. Não entendem porque não se dá isso. E esse anelo, esse desejo ardente de algo melhor não passará. Certamente os motivos podem ser completamente errados, podem ser puramente legalistas ou simplesmente o de gozar prazeres, mas ainda há este sentimento de que as coisas não deveriam ser como são. E depois, além disso tudo, algo que está aumentando, e é aqui que começo a ter um vislumbre de esperança, outra vez, há uma consciência e uma percepção nos homens e nas mulheres que existe algo que está acima e além do homem. Já chegamos à extremidade do homem, e isso é alguma coisa, é uma grande realização. A tragédia dos estutos vitorianos e eduardianos do período final daqueles tempos foi que eles tinham a suprema confiança no homem. Já passamos por isso. Examinem a atitude dos políticos atuais, contrastada com a de 50 ou 60 anos passados, e examine também a nossa atitude para com muitas outras figuras públicas. Há uma espécie de cinismo. E, naturalmente, quando ouvimos falar das distâncias existentes no espaço, achamos que não somos nada. Mas isso é acompanhado por um sentimento de que há algo fora disso, o destino, talvez algo que se não vê, poderes que não entendemos. Há uma divindade que modela nossos fins. Retalhemo-nos a nosso bel prazer. William Shakespeare, Hamlet. E nos sentimos muito pequenos, muito finitos. Ora, a humanidade, vejam vocês, em sua aflição e em sua tragédia, sempre teve a tendência de pensar dessa maneira. Era o que os homens e as mulheres faziam nos tempos do Novo Testamento. Leiam a narrativa de Paulo, de sua visita à cidade de Atenas, no capítulo 17 desse livro de Atos, e verão que Paulo faz este juízo deles. Ele achou que os atenienses eram muito supersticiosos. Havia deuses e templos demais. Qual era o sentido disso tudo? Grandiosa filosofia tinha dado contra uma parede, e o povo tinha dito, não, existem outros poderes, um Deus do amor, um Deus da guerra, um Deus da paz. Há estes e outros espíritos e poderes, e além disso tudo, existe o Deus desconhecido. Existe algo, e eles estavam vendo se tateando o pudessem achar. Atos 17, 27. Similarmente, hoje as pessoas que estão nos seus limites extremos e por isso têm a sua liga para o descobrimento espiritual e dizem, esta droga dará isso a vocês. Ela nocauteia a parte racional da sua natureza, mas liberta o seu espírito. E o seu espírito faz descobertas na esfera espiritual. Tome a droga e você ficará livre das suas dificuldades. Você enxergará as coisas sob uma nova claridade. Este é justamente o sentimento de que, de algum modo e algum ponto, somos inadequados e de que acima e além de nós existem forças e poderes disponíveis. Assim é que os homens e as mulheres modernos, em sua agonia e dor, em sua desilusão, agarram-se a qualquer pessoa e a qualquer coisa que lhes ofereça um pouco de sossego, alguma libertação, um pouco de tranquilidade, alguma solução para os seus problemas. Eles acreditarão em qualquer coisa, até numa fraude, num engodo, como os moradores de Samaria acreditaram, não somente no que Simão dissera a seu próprio respeito, mas também no que ele oferecia como o seu remédio, que não passava de um paliativo. O mundo sabe que precisa de um líder, que precisa apoiar-se numa autoridade, precisa de poder, precisa de algo que, a seu favor, possa apoderar-se desse poder, renová-lo e liberá-lo. Em sua agonia, ele clama de modo inteiramente inconsciente destas diversas maneiras, e só há uma resposta. É a resposta que Filipe levou a Samaria. Pretendo considerar isso com vocês, querendo Deus, nas subsequentes noites dominicais. Os moradores de Samaria creram na mensagem de Filipe. Certamente creram porque não tinham nada. O que tinham tido era satisfação temporária, bebida para o momento, ou sob a influência da feitiçaria ou de uma droga, os seus problemas são esquecidos por algum tempo, mas voltam e tornam a voltar. E você se afunda, e se afunda mais, e se sente cada vez pior.
Até que, afinal, chega a mensagem autêntica, anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E isto não é teoria, nem trapaça, mas fatos. Jesus de Nazaré, homem, ainda que verdadeiramente Deus, falando como a luz do mundo, vivendo uma vida que pôde vencer o diabo, o mal, o pecado e todos os poderes invisíveis e ocultos. Jesus de Nazaré, que fala como alguém que contemplou de perto a face de Deus e que pode falar-nos sobre os seus santos propósitos. Sim, aquele que não fomenta a nossa ignorância, a nossa superstição e o nosso mal, mas tanto nos amou que não somente tomou lugar ao nosso lado, mas também assumiu a natureza humana, porque nós somos humanos. Não veio como Deus, veio como homem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Não somente isso, mas também levou sobre si os nossos pecados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Ele ressuscitou. Ele venceu todos os nossos inimigos, os espíritos malignos, os espíritos imundos, o próprio diabo, a morte e o túmulo, tudo quanto é contra nós. Ele os venceu a todos, literal, histórica, fatualmente. E tendo ressuscitado, enviou o seu Espírito a todo o que nele crê. Ele recebe o livramento e a grande salvação. Isso é verdade, não é feitiçaria, não é mentira. Somos salvos pelo poder de Deus, não pelo poder do diabo, nem dos espíritos imundos, nem do inferno. Isso é um fato. É história. A única maneira de você obter paz, satisfação, entendimento, alegria e vitória neste mundo é crer nesta mensagem concernente ao Filho unigênito de Deus, que por um tempo deixou as mansões celestiais, a fim de nos libertar da vil escravidão do pecado e da tirania destes poderes malignos que nos manipulam a seu bel prazer e nos jogam no lixo do monturo eterno. Essa é a necessidade e esta é a única resposta. Você creu nesta mensagem? Aceitou-a? Tem você a grande alegria que os habitantes de Samaria passaram a ter? Não peço nada de você, senão que, assim como está, creia nesta mensagem e verá que ela é verdadeira e começará a experimentar algo da glória da salvação.